Tem gente que diz que a dor passa com o tempo, que o coração esquece, que a memória se apaga, que um dia a gente acorda e aquilo que parecia insuportável já não dói mais. Eu sempre acreditei nisso. Durante 67 anos da minha vida, eu engoli mágoas, sequei lágrimas escondida no banheiro, sorri quando queria gritar e dizia para mim mesma: vai passar, Marlene, tudo passa. Mas tem feridas que não passam. Tem palavras que grudam na alma como cicatrizes que a gente carrega até o último suspiro. E foi exatamente isso que aconteceu comigo num sábado de março, no aniversário de 30 anos da minha própria filha. Meu nome é Marlene de Castro Ribeiro. Tenho 67 anos, moro sozinha num apartamento de 2 quartos na zona norte de São Paulo. E se você me visse na rua, provavelmente não me notaria. Sou dessas mulheres que aprenderam a ocupar pouco espaço, a falar baixo, a pedir licença para existir. Durante décadas, achei que isso era virtude. Hoje sei que era apenas sobrevivência. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começou naquele churrasco. Ela começou muito antes, no dia em que eu decidi que ser mãe significava desaparecer. Eu me casei com Geraldo aos 22 anos. Ele era um homem simples, trabalhador, motorista de ônibus que acordava antes do sol nascer e voltava para casa quando as estrelas já tinham tomado conta do céu. A gente se conheceu num baile de São João, no clube do bairro. Ele me tirou para dançar uma quadrilha e nunca mais me largou. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia pequena, só com os pais e alguns amigos. Eu usei o vestido da minha mãe, ajustado às pressas por uma costureira da vizinhança. Fomos felizes. Não daquela felicidade de novela, cheia de grandes gestos e declarações românticas. Era uma felicidade quieta, feita de café, dividido de manhã, de mãos dadas assistindo televisão à noite, de olhares que diziam tudo sem precisar de palavras. Geraldo não era perfeito, ninguém é, mas ele me via. E naquela época, eu ainda não sabia o quanto isso era raro. Renata nasceu 3 anos depois do casamento. Um parto difícil, 12 horas de trabalho de parto, mas quando ela finalmente chegou, chorando alto com aquela vozinha fina, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Olhei para aquele rostinho enrugado, para aqueles dedinhos minúsculos que seguravam meu indicador e fiz uma promessa silenciosa. Eu faria qualquer coisa por ela. Qualquer coisa. Os primeiros anos foram os mais bonitos. Geraldo trabalhava muito, mas sempre encontrava tempo para brincar com Renata no fim de semana. Eu tinha largado meu emprego de atendente numa loja de tecidos para cuidar dela em tempo integral. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos amor de sobra, e eu achava que isso bastava. Renata tinha 6 anos quando tudo mudou. Era uma terça-feira de agosto. Geraldo saiu para trabalhar como sempre, me deu um beijo na testa e disse que voltava às 8. Renata estava na escola e eu aproveitei a manhã para lavar roupa, passar, preparar o almoço. A rotina de sempre. Às 2 da tarde, o telefone tocou. Eu ainda lembro da voz do homem do outro lado da linha. Calma demais para o que estava prestes a dizer. Ele perguntou se eu era a esposa de Geraldo de Castro Ribeiro. Eu disse que sim. E então ele disse que eu precisava ir ao hospital com urgência. Não me lembro de ter desligado o telefone. Não me lembro de ter chamado a vizinha para buscar Renata na escola. Não me lembro do trajeto até o hospital. A próxima coisa que tenho na memória é um médico de jaleco branco me dizendo que Geraldo havia tido um infarto fulminante enquanto dirigia o ônibus, que ele conseguiu encostar o veículo antes de perder a consciência, que os passageiros estavam bem, mas que meu marido já tinha partido quando a ambulância chegou. Eu não chorei na hora. Fiquei parada, olhando para aquele médico como se ele estivesse falando em outra língua. Geraldo tinha 35 anos. Estava saudável. Tinha me dado um beijo naquela mesma manhã. Como podia simplesmente não existir mais? Os dias seguintes são um borrão na minha memória. Velório, enterro, pessoas dizendo palavras de consolo que entravam por um ouvido e saíam pelo outro. E Renata, minha pequena Renata de 6 anos, perguntando toda noite quando o papai ia voltar. Eu não tinha coragem de explicar. Dizia que ele tinha viajado, que voltaria em breve. Até que um dia ela parou de perguntar, e eu entendi que ela tinha entendido. De um dia para o outro, me tornei viúva aos 31 anos. Mãe solo. Sem família por perto para ajudar,
porque meus pais já tinham partido e minha única irmã, Dirce, morava em Uberlândia com a família dela. Eu estava completamente sozinha numa cidade grande, com uma criança pequena e nenhuma ideia de como seguir em frente. Mas a gente segue. Não porque é forte, mas porque não tem outra opção. Voltei a trabalhar 2 meses depois do enterro. Uma conhecida me indicou para uma vaga de secretária num pequeno escritório de advocacia no centro da cidade. O dono, Dr. Maurício, era um senhor de 55 anos, sério, mas justo, que me deu uma chance quando outros teriam me descartado por causa da minha situação. O salário não era muito, mas dava para pagar as contas e manter o apartamento que Geraldo tinha deixado quase quitado. Minha rotina virou um exercício de malabarismo. Acordava às 5 da manhã, preparava o café, arrumava Renata, deixava ela na escola às 7. Pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho às 8. Trabalhava até às 6. Pegava os mesmos 2 ônibus de volta. Buscava Renata na casa da vizinha que ficava com ela à tarde. Fazia jantar, ajudava com o dever de casa, dava banho, colocava para dormir. E quando finalmente tinha um momento de silêncio, eu sentava na cadeira da cozinha e chorava. Chorava baixinho para Renata não ouvir. Chorava de cansaço, de saudade, de medo do futuro. Mas no dia seguinte, eu acordava às 5 de novo e recomeçava tudo. Os anos passaram nesse ritmo. Renata cresceu, foi para o ensino fundamental, depois para o ensino médio. Era uma menina inteligente, estudiosa, que tirava boas notas sem precisar de muito esforço. Eu olhava para ela e via Geraldo nos olhos castanhos, no jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando, no sorriso que aparecia de repente como um raio de sol entre nuvens. Fiz de tudo para que ela não sentisse falta de nada. Quando as colegas tinham tênis de marca, eu juntava dinheiro por meses para comprar um parecido. Quando a escola organizava excursões, eu trabalhava horas extras para pagar a inscrição. Quando ela precisou de aparelho nos dentes, refinanciei o apartamento para cobrir o tratamento. Cada conquista dela era minha também. Cada sorriso dela justificava todo o meu cansaço. O que eu não percebia era que, aos poucos, eu estava desaparecendo. Minhas roupas eram sempre as mesmas, gastas de tanto lavar. Meu cabelo cortado em casa para economizar. Meus sapatos remendados até não dar mais. Eu não saía com amigas, não ia ao cinema, não comprava nada para mim. Cada centavo que sobrava ia para a conta de Renata. Uma roupa nova, um livro que ela queria, uma aula particular de inglês. E ela foi absorvendo aquilo como se fosse natural, como se mães existissem apenas para servir, como se o meu sacrifício fosse invisível, tão comum que nem merecia ser notado. Eu também nunca reclamei. Nunca disse que estava cansada, que precisava de ajuda, que gostaria de ser vista. Achava que ser mãe era isso. Um ato de amor silencioso e infinito, sem esperar nada em troca. O que eu não sabia era que estava ensinando Renata a me tratar como eu me tratava. Com descaso, com indiferença. Quando ela passou no vestibular para a administração, numa faculdade particular, eu chorei de orgulho. Minha filha, a primeira da família a entrar numa universidade. Geraldo ficaria tão feliz se pudesse ver. Mas junto com o orgulho veio o pânico. A mensalidade era de R$ 2.000, mais que a metade do meu salário. Fiz contas, refiz contas, virei noites pensando em como resolver. E no fim, a solução foi a mesma de sempre. Eu me sacrifiquei. Refinanciei o apartamento pela 2ª vez, desta vez levando a dívida para 30 anos. Peguei um empréstimo no banco. Vendi as joias que minha mãe havia me deixado, incluindo a aliança de casamento dela, que eu guardava como relíquia. Durante 4 anos, vivi com o mínimo absoluto. Almoçava as sobras do jantar anterior. Tomava banho rápido para economizar água. Desligava a geladeira à noite. Cada centavo, cada mísero centavo, ia para garantir que Renata pudesse ter o diploma que eu nunca tive. E ela teve. No dia da formatura, sentei na plateia do auditório lotado e chorei quando vi minha filha subir ao palco para receber o canudo. Ela estava linda, radiante, cheia de futuro pela frente. Aquele momento fez valer cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada refeição pulada. Depois da cerimônia, fui abraçá-la. Renata me deu um abraço rápido
educado, e logo se virou para tirar fotos com as amigas. Fiquei ali, parada no meio daquela multidão de famílias comemorando, sem saber muito bem o que fazer. Ninguém me chamou para as fotos. Ninguém me apresentou como minha mãe que fez tudo isso possível. Eu era apenas mais uma pessoa ali, tão invisível quanto sempre fui. Na hora, eu disse para mim mesma que era normal, que jovens são assim mesmo, empolgados demais com os amigos para dar atenção aos pais, que eu estava sendo dramática. Mas uma parte de mim, uma parte que eu tentei calar por anos, já sabia a verdade. Eu havia criado uma filha que não me via. E talvez, de alguma forma, a culpa fosse minha. Os anos seguintes confirmaram o que eu me recusava a aceitar. Renata conseguiu emprego numa agência de marketing logo após a formatura. 1 ano depois, foi promovida. 2 anos depois, estava ganhando o triplo do meu salário. Alugou um apartamento nos Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo. Comprou um carro financiado, começou a frequentar restaurantes caros e academias de luxo. Eu olhava aquilo tudo de longe, orgulhosa, feliz por ela estar conseguindo tudo o que eu nunca tive. O que eu não percebia era que, quanto mais ela subia, mais eu ficava para trás. As ligações foram ficando mais curtas, os almoços de domingo, mais raros, as visitas, quase inexistentes. Renata sempre tinha uma desculpa, uma reunião, uma viagem, um cansaço. E eu sempre aceitava, sempre entendia, sempre dizia que não tinha problema. Mas tinha, claro que tinha. Dona Carmen, minha vizinha do andar de baixo, foi quem me abriu os olhos. Ela tinha uma sobrinha que trabalhava na mesma agência que Renata. Um dia, veio tomar café comigo e, sem jeito, me contou o que havia escutado. Que Renata tinha vergonha de mim. Que quando perguntavam sobre a família dela, ela mudava de assunto. Que uma vez, quando convidaram a mãe dela para um evento da empresa, ela disse que eu não combinava com aquele ambiente. Eu ouvi aquilo e senti meu coração se partir em 1000 pedaços. Dona Carmen pediu desculpas por contar, disse que talvez fosse exagero, mas eu sabia que não era. No fundo, eu sempre soube. Eu só não queria admitir. Mesmo assim, continuei fazendo o que sempre fiz, amando em silêncio, engolindo a dor, fingindo que não sabia, até aquele sábado de março, o dia em que tudo mudou. Renata ia fazer 30 anos. Me mandou uma mensagem 3 dias antes, seca e curta. Vou fazer um churras aqui em casa sábado. Pode aparecer se quiser. Não era um convite, era uma tolerância, mas eu quis acreditar que era carinho. Sempre quis acreditar no melhor. Passei a semana me preparando. Fui ao salão pela primeira vez em meses, cortei e pintei o cabelo. Comprei um vestido novo, azul marinho, elegante, mas discreto. Escolhi o perfume que Geraldo me deu no nosso último aniversário de casamento, aquele que eu só usava em ocasiões especiais. Queria estar bonita. Queria que minha filha sentisse orgulho de mim. Cheguei ao condomínio nos Jardins às 3 da tarde, com o coração batendo forte e uma sacola com o presente que havia escolhido com tanto cuidado. Um porta-retrato de prata com uma foto nossa, de quando Renata tinha 10 anos e a gente ainda era feliz. O porteiro me olhou de cima a baixo antes de ligar para o apartamento. Eu fingi não perceber. Subi pelo elevador, respirando fundo, tentando controlar o nervosismo. Quando Renata abriu a porta, ela estava deslumbrante. Vestido vermelho, cabelo solto, maquiagem perfeita. Mas o sorriso que me deu foi mecânico, ensaiado. Me deu um beijo rápido no rosto, pegou a sacola do presente sem nem olhar direito e me guiou até um canto da sala, perto da cozinha, longe de onde os convidados importantes estavam reunidos na varanda gourmet. O apartamento estava cheio. Umas 40 pessoas, todas jovens, todas bem vestidas, todas rindo de coisas que eu não entendia. Vi Otávio, o namorado dela, no centro de um grupo, gesticulando enquanto contava alguma história. Ele nem olhou na minha direção. Fiquei ali, no meu canto, segurando um copo de refrigerante, invisível como sempre. Por quase 1 hora, ninguém falou comigo. Ninguém perguntou quem eu era. Renata passou por mim 2 vezes, e nas 2 fingiu não me ver. Foi quando decidi que não ficaria ali sendo tratada como um móvel. Respirei fundo, endireitei a postura como minha mãe me ensinou,
e caminhei até a varanda onde Renata conversava com as amigas. Havia uma cadeira vazia ao lado dela. Sentei. Minha filha se virou para mim, e o que vi no rosto dela não foi irritação. Foi nojo, puro e simples nojo. E então ela disse, em voz alta o suficiente para todos ao redor ouvirem, as palavras que eu nunca, jamais vou esquecer. Mãe, você fede a velho. Não senta perto dos meus amigos. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Vi os rostos se contorcerem de constrangimento. Vi uma amiga abafar uma risadinha. Vi Otávio revirar os olhos. Mas eu não chorei, não gritei, não fiz cena. Levantei devagar. Alisei o vestido azul marinho que havia comprado pensando nela. Olhei para minha filha nos olhos e disse, com a voz mais calma que encontrei, tudo bem, minha filha. Eu vou embora. Peguei minha bolsa, passei pela sacola do presente que ela tinha jogado num canto sem abrir e saí pela porta sem olhar para trás. Naquele momento, enquanto descia os 8 andares de escada porque não queria esperar o elevador, algo dentro de mim se partiu. Mas algo também acordou. Uma voz que eu tinha calado por 67 anos. Uma voz que finalmente gritava, basta! Eu não sabia ainda. Mas aquele era o último dia da velha Marlene. A mulher invisível, que pedia desculpas por existir, tinha acabado de dar seu último suspiro. E o que nasceria no lugar dela ia mudar tudo. Desci os 8 andares de escada daquele prédio como se estivesse fugindo de um incêndio. Meus joelhos protestavam a cada degrau, meu coração batia descompassado. Mas eu não parei. Não podia parar. Se parasse, ia desabar ali mesmo, no meio daquela escadaria fria de condomínio de luxo, e eu me recusava a dar esse gostinho para quem quer que fosse. Quando finalmente cheguei ao térreo, o porteiro me olhou com curiosidade. Talvez tenha estranhado a mulher que havia subido tão arrumada agora passar por ele com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Mas não disse nada. E eu também não. Saí do prédio e comecei a andar. Não chamei táxi, não peguei ônibus, não liguei para ninguém. Simplesmente coloquei um pé na frente do outro e fui andando pelas ruas dos Jardins, aquele bairro onde minha filha morava e que eu não conseguia pagar nem o estacionamento. Era final de tarde de um sábado de março. As ruas estavam cheias de gente aproveitando o dia. Casais passeando com cachorros de raça. Famílias tomando sorvete na calçada. Jovens rindo alto na frente de bares modernos. E eu ali, no meio de tudo aquilo, invisível como sempre fui, carregando dentro do peito uma dor que não cabia em palavras. As frases da Renata ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. Você fede a velho. Não senta perto dos meus amigos. Cada vez que eu lembrava, sentia como se alguém enfiasse uma agulha no meu coração. E o pior não eram as palavras em si. O pior era o nojo no rosto dela. Aquele olhar que eu nunca tinha visto, mas que talvez sempre estivesse ali, escondido por trás da educação e das aparências. Andei por quase 2 horas. Atravessei avenidas movimentadas, passei por praças cheias de crianças brincando, cortei caminho por ruas que nunca tinha pisado. Meus pés doíam, minhas pernas imploravam por descanso, mas eu continuava, porque se parasse de andar, ia ter que pensar. E se pensasse, ia ter que encarar a verdade que eu vinha fugindo há anos. Quando finalmente cheguei ao meu prédio, já era noite. O céu estava escuro, as luzes da cidade piscavam ao longe, e eu estava exausta de um jeito que ia muito além do físico. Dona Carmen estava na portaria conversando com o seu Jorge, o porteiro do turno da noite. Quando me viu entrando, seu rosto mudou na hora. Ela deve ter percebido que algo estava muito errado, porque veio atrás de mim sem dizer palavra, entrou comigo no elevador, subiu até meu andar. Eu abri a porta do apartamento e ela entrou junto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sem pedir permissão, foi direto para a cozinha, colocou água para ferver, pegou o chá de camomila que eu guardava no armário. Enquanto isso, eu sentei no sofá da sala, olhando para o nada, sem conseguir mexer um músculo. Dona Carmen voltou com 2 xícaras fumegantes. Sentou na poltrona ao meu lado, me estendeu o chá e ficou ali em silêncio. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Não tentou me fazer falar. Simplesmente segurou minha mão livre e esperou. E foi esse silêncio acolhedor que me quebrou. As lágrimas vieram como uma represa que arrebenta.
Chorei como não chorava há décadas. Chorei pelo que Renata tinha dito. Chorei pelos anos de sacrifício não reconhecido. Chorei pela solidão que eu fingia não sentir. Chorei por Geraldo, que tinha partido cedo demais. Chorei pela jovem que eu fui um dia e que tinha desaparecido em algum lugar do caminho. Dona Carmen não disse nada. Só ficou ali, segurando minha mão, me deixando desaguar toda aquela dor represada. Quando finalmente consegui parar de chorar, ela me olhou com aqueles olhos castanhos, cheios de bondade, e disse, com a voz firme: Marlene, o que aconteceu nesse churrasco? Eu contei tudo. As palavras saíram atropeladas, misturadas com soluços, mas eu contei. O canto da sala onde fui colocada como um móvel. A hora inteira sendo ignorada, a tentativa de me aproximar, e a frase. Aquela frase maldita que eu nunca vou esquecer. Dona Carmen ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela balançou a cabeça devagar e disse algo que me pegou de surpresa. E ela sabe, Marlene? Ela sabe do aluguel? Meu corpo inteiro gelou. Eu nunca tinha contado para Dona Carmen sobre o dinheiro que mandava todo mês para o apartamento de Renata. Nunca tinha contado para ninguém. Era meu segredo, meu sacrifício silencioso, minha forma de continuar cuidando da minha filha, mesmo sendo tratada como uma estranha. Mas Dona Carmen era mais observadora do que eu imaginava. Ela me olhou com aquele jeito direto dela e explicou. Marlene, eu sei fazer conta. Você ganha 3.800 de aposentadoria. Seu aluguel aqui é 1.200. Sobram 2.600 para luz, água, comida, remédio, tudo. Mas você vive apertada, nunca compra nada para você, nunca viaja, nunca sai. E eu sei que apartamento nos Jardins custa mais de 8.000 por mês. As contas não fecham, querida. Nunca fecharam. Fiquei em silêncio por um longo momento. Não adiantava mais esconder. Então contei para ela a verdade que eu carregava há 3 anos. Quando Renata decidiu se mudar para aquele apartamento nos Jardins, ela me ligou pedindo ajuda com a fiança. Eu disse que sim, como sempre dizia. Fui ao cartório assinar os papéis e foi lá que descobri o valor real do aluguel. R$ 8.500. Um valor impossível para o salário dela, que na época não passava de 6.000. Eu conhecia o proprietário do imóvel. Seu Alfredo tinha sido cliente do escritório onde trabalhei por 32 anos. Um senhor de 75 anos, viúvo, que administrava vários prédios na cidade. No dia seguinte à assinatura da fiança, fui até ele e propus um acordo. Eu pagaria R$ 4.000 por mês diretamente a ele, como complemento ao aluguel. Renata pagaria os outros 4.500 e nunca saberia da minha ajuda. Seu Alfredo aceitou com uma condição. Se Renata atrasasse a parte dela, ele seria obrigado a contar a verdade. Durante 3 anos, R$ 4.000 saíram da minha conta todo santo mês. Minha aposentadoria era de 3.800. O resto eu tirava das economias que havia juntado ao longo da vida. O dinheiro que deveria garantir minha velhice tranquila. Aos poucos, aquele colchão financeiro foi derretendo, mas eu não me importava. Minha filha estava feliz, morando bem, construindo a vida que merecia. Isso bastava. Ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Dona Carmen me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela soltou um suspiro longo e disse: Marlene, você está me dizendo que a mulher que te chamou de fedorenta hoje vive num apartamento que você paga? Que ela faz pose de independente enquanto a mãe sustenta o luxo dela? Dito daquela forma, soava ainda mais doloroso. Eu tentei justificar. Disse que Renata não sabia, que eu tinha escolhido ajudar em segredo, que não podia culpá-la por algo que ela desconhecia. Mas as palavras soavam vazias até para mim. Dona Carmen se levantou, foi até a janela, ficou olhando para a cidade por um momento. Depois se virou para mim e disse, com uma firmeza que me arrepiou: Marlene, você criou sua filha para ser assim. Não com maldade, mas com excesso de bondade. Você deu tanto, se sacrificou tanto, se anulou tanto, que ela aprendeu que você não tem valor, que você existe apenas para servir. E agora você está colhendo o que plantou. Aquelas palavras doeram mais do que a frase de Renata no churrasco, porque eram verdade. Eu tinha passado 67 anos ensinando as pessoas a me tratarem mal, aceitando migalhas de atenção, pedindo desculpas por existir.
sorrindo quando queria chorar. E minha filha, que cresceu vendo isso, simplesmente reproduziu o que aprendeu. Dona Carmen voltou a sentar, pegou minha mão de novo e disse: "Mas nunca é tarde para mudar, querida. Nunca é tarde para ensinar uma nova lição." Ficamos conversando até tarde. Ela me contou histórias de mulheres que conhecia, que tinham passado por situações parecidas, que tinham encontrado forças para se reinventar, mesmo depois dos 60, 70 anos. Falou da própria mãe, que aos 72 anos tinha cortado relações com um filho que a explorava financeiramente e havia vivido os últimos anos da vida em paz. Quando Dona Carmen finalmente foi embora, passava da meia-noite. Eu estava exausta, mas não conseguia dormir. Fiquei sentada na poltrona da sala, olhando pela janela, vendo as luzes da cidade piscarem ao longe. Pensei em Geraldo, no que ele diria se visse o que eu tinha me tornado, no que ele diria se soubesse como nossa filha me tratava. Geraldo era um homem simples, mas tinha um senso de justiça inabalável. Ele nunca aceitaria isso. Nunca permitiria que eu fosse humilhada dessa forma. Pensei na minha mãe, uma mulher forte que criou 5 filhos praticamente sozinha, que nunca abaixou a cabeça para ninguém. Ela costumava dizer: "Marlene, respeito não se pede, se conquista." E eu tinha passado a vida inteira fazendo exatamente o contrário, implorando por migalhas de consideração. Pensei na minha irmã Dirce, lá em Uberlândia. Fazia meses que não conversávamos direito. Ela sempre me dizia para ter pulso firme com Renata, para não deixar minha filha me tratar como capacho. Mas eu nunca ouvia. Achava que ela não entendia, que era diferente, que Renata ia mudar com o tempo. Como eu estava errada. Pensei em mim mesma aos 20 anos, cheia de sonhos e planos. Aquela jovem queria viajar, conhecer lugares novos, aprender coisas diferentes. Onde estava essa mulher? Em que momento ela tinha desaparecido, engolida pela função de mãe, de viúva, de provedora silenciosa? As horas foram passando e eu continuei ali, pensando. Às 3 da manhã, fiz um café forte e fiquei olhando o líquido escuro na xícara. Às 4, os primeiros raios de sol começaram a clarear o horizonte. E foi nesse momento, com a cidade acordando lá fora e algo despertando dentro de mim, que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia parar de pagar o aluguel de Renata. Não por vingança, não para vê-la sofrer, mas porque eu finalmente tinha entendido o que Dona Carmen quis dizer. Enquanto eu continuasse sustentando a vida da minha filha em segredo, ela nunca saberia meu valor. Nunca entenderia o que eu tinha sacrificado. Nunca me veria como uma pessoa, apenas como uma conveniência. E mais do que isso, enquanto eu continuasse me anulando por ela, eu também nunca me veria como uma pessoa. Continuaria sendo a mulher invisível que pedia desculpas por existir. A decisão estava tomada, mas eu sabia que não seria fácil. Na segunda-feira de manhã, peguei o telefone e liguei para seu Alfredo. Minha voz tremeu um pouco quando ele atendeu, mas eu me mantive firme. Expliquei que não faria mais os pagamentos complementares do aluguel de Renata. Contei brevemente o que havia acontecido no churrasco, sem entrar em detalhes demais. Seu Alfredo ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, com aquela voz pausada de homem que já viu muita coisa na vida: "Dona Marlene, a senhora tem certeza? Isso vai mudar muita coisa." Eu respondi que sim, que precisava mudar, que já estava na hora. Ele disse que entendia, que daria alguns dias antes de entrar em contato com Renata para dar chance dela regularizar a situação, pagar o valor integral ou encontrar outro lugar. Era um homem justo, não queria prejudicar ninguém de forma abrupta. Antes de desligar, seu Alfredo disse algo que me pegou de surpresa. "Dona Marlene, posso fazer um pedido? Quando eu for falar com sua filha, gostaria que a senhora estivesse presente. Acho que ela precisa ouvir certas coisas olhando nos seus olhos." Eu hesitei. A ideia de encarar Renata depois do que tinha acontecido me dava náuseas. Mas alguma coisa naquele pedido fazia sentido. Se eu queria que minha filha finalmente me visse, talvez precisasse estar lá quando a verdade viesse à tona. Disse que pensaria sobre isso. Ele entendeu. Nos dias seguintes, vivi num estado estranho de suspensão. Continuei minha rotina de sempre, fazendo compras no mercado, conversando com Dona Carmen, assistindo minhas novelas à noite. Mas por dentro, algo tinha mudado. Eu estava diferente, mais atenta, mais presente.
como se tivesse acordado de um sono de décadas. Renata não me ligou, não mandou mensagem, não apareceu para pedir desculpas. Era como se o churrasco não tivesse acontecido, como se ela não tivesse expulsado a própria mãe com palavras cruéis. E esse silêncio, de certa forma, confirmou o que eu já sabia. Para ela, eu não era importante o suficiente nem para merecer um pedido de desculpas. Na quinta-feira, 4 dias depois do churrasco, seu Alfredo me ligou. Disse que iria ao apartamento de Renata naquela tarde para conversar sobre a situação do aluguel. E perguntou se eu tinha tomado uma decisão sobre estar presente. Eu respirei fundo. Pensei em todas as humilhações que tinha engolido. Pensei nas palavras de Dona Carmen sobre ensinar novas lições. Pensei na mulher que eu queria ser a partir daquele momento. E disse que sim, que estaria lá. Às 3 da tarde, peguei um táxi até o prédio nos Jardins. Seu Alfredo me esperava na portaria, com um envelope pardo debaixo do braço e uma expressão séria no rosto. Subimos juntos pelo elevador, em silêncio. Quando chegamos ao 8º andar, meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Paramos em frente à porta do apartamento 82. Seu Alfredo tocou a campainha. Eu ouvi passos se aproximando, o barulho da fechadura, a maçaneta girando. E então a porta se abriu. Renata estava ali, de pijama, cabelo preso, sem maquiagem. Quando viu seu Alfredo, pareceu confusa. Quando me viu ao lado dele, seu rosto ficou branco como papel. Naquele momento, eu soube que nada seria como antes. O que aconteceria nos próximos minutos mudaria nossa relação para sempre. E dessa vez, eu estava pronta. Renata ficou parada na porta, olhando para mim e para seu Alfredo, como se tivesse visto 2 fantasmas. Seus olhos iam de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Por que o dono do apartamento e a mãe que ela havia humilhado 4 dias antes estavam ali, juntos, na porta da casa dela? Ela estava de pijama, um conjunto de seda rosa que provavelmente custava mais do que minha aposentadoria inteira. O cabelo estava preso num coque frouxo, o rosto sem maquiagem. Parecia mais jovem assim, mais vulnerável. Por um segundo, vi a menina que ela tinha sido, a Renata de 10 anos que corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho. Mas esse segundo passou rápido. Seu Alfredo quebrou o silêncio com aquela voz pausada dele. "Boa tarde, Renata. Podemos entrar? Precisamos conversar sobre um assunto importante." Renata engoliu em seco. Vi o maxilar dela travar, aquele gesto que ela fazia desde criança quando estava nervosa. Deu um passo para o lado e nos deixou passar. O apartamento estava diferente de como eu tinha visto no dia do churrasco. Sem os convidados, sem a música alta, sem as risadas, ele parecia maior e mais vazio. Os móveis de design, as obras de arte nas paredes, a televisão enorme, a vista panorâmica da cidade. Tudo aquilo que minha filha ostentava como conquista própria. Tudo aquilo que eu ajudava a apagar em silêncio há 3 anos. Renata nos guiou até a sala e indicou o sofá. Seu Alfredo sentou numa poltrona de couro, tirou alguns papéis do envelope que trazia e os organizou no colo. Eu sentei no sofá, as mãos cruzadas, o coração batendo forte, mas a expressão calma. Por fora, eu parecia tranquila. Por dentro, estava travando a batalha mais difícil da minha vida. Foi quando ouvi passos vindo do corredor. Otávio apareceu na sala, vestindo apenas uma bermuda e uma camiseta amassada. O cabelo despenteado indicava que tinha acabado de acordar, mesmo sendo 3 da tarde. Quando nos viu, franziu a testa com irritação. Ele olhou para Renata e perguntou, sem nem se dar ao trabalho de nos cumprimentar: "Quem é esse pessoal?" Renata respondeu baixinho, visivelmente constrangida: "É o seu Alfredo, o dono do apartamento. E minha mãe." Otávio me olhou de cima a baixo com aquele mesmo desprezo que eu tinha visto no churrasco. Depois deu de ombros e foi para a cozinha, como se nossa presença não merecesse mais do que alguns segundos da atenção dele. Seu Alfredo esperou Renata sentar na poltrona em frente a ele. Então pigarreou e começou a falar. "Renata, eu vim aqui para informá-la sobre uma mudança na situação do seu aluguel." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "A partir do mês que vem, o valor mensal que você vai precisar pagar será de R$ 8.500, o valor integral do contrato." Renata piscou confusa.
Como assim valor integral? Eu já pago o valor do contrato. 4.500 por mês. Está tudo em dia. Seu Alfredo balançou a cabeça devagar. Não, minha filha. Você paga metade do valor. A outra metade, 4.000 reais por mês, é paga por outra pessoa. O rosto de Renata mudou. Vi a confusão dar lugar à desconfiança e a desconfiança dar lugar ao medo. Ela olhou para mim, depois para seu Alfredo, depois para mim de novo. Que outra pessoa? Do que o senhor está falando? Seu Alfredo olhou para mim. Era o momento. O momento que eu tinha temido e desejado ao mesmo tempo. O momento em que minha filha finalmente saberia a verdade. Eu respirei fundo e disse, com a voz mais firme que consegui: sou eu, Renata. Eu pago a outra metade do seu aluguel. Pago há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renata ficou paralisada, a boca ligeiramente aberta, os olhos arregalados. Eu podia ver a mente dela trabalhando, tentando processar a informação, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que ela nunca soube que existia. Ela balançou a cabeça como se pudesse afastar aquelas palavras. Não, isso não faz sentido. Você não tem esse dinheiro. Você ganha 3.000 de aposentadoria. 3.800, eu corrigi. E as economias que eu juntei a vida inteira. Cada centavo que eu guardei para a minha velhice, Renata. Tudo foi para garantir que você pudesse morar nesse apartamento, nesse bairro, nessa vida que você faz questão de mostrar para todo mundo. Renata se levantou da poltrona num impulso, como se o assento tivesse pegado fogo. Ela deu alguns passos para trás, os olhos ainda fixos em mim. Não, não é possível. Por que você faria isso? Por que nunca me contou? Eu sustentei o olhar dela. Porque eu sou sua mãe. Porque eu achava que era isso que mães faziam. Se sacrificar em silêncio para que os filhos pudessem brilhar. Porque eu queria que você fosse feliz, mesmo que isso significasse que eu nunca seria. Otávio voltou da cozinha naquele momento com um copo de suco na mão. Ele deve ter ouvido parte da conversa, porque estava com um sorriso irônico no rosto. Espera aí, ele disse, encostando no batente da porta. Deixa eu ver se entendi. Você está me dizendo que esse apartamento, essa vida toda que a Renata ostenta, é bancada pela mãe aposentada dela? Ninguém respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. Otávio soltou uma risada curta, seca, sem nenhum humor. Olhou para Renata com uma expressão que misturava desprezo e decepção. Que piada! Eu achando que você era independente, que tinha conquistado tudo sozinha. E, na verdade, você é sustentada pela sua mãe, pela mesma mãe que você expulsou do seu aniversário porque ela fedia a velho. Renata se virou para ele, o rosto vermelho. Otávio, por favor. Por favor, o quê? Ele a interrompeu, a voz carregada de veneno. Você me fez acreditar que era uma mulher de sucesso. Me apresentou para os meus pais como empresária bem-sucedida. E agora eu descubro que você é uma fraude? Que sua própria mãe paga suas contas enquanto você finge ser o que não é? Cada palavra dele era como um tapa no rosto de Renata. E por mais que aquela cena me doesse, eu não interferi. Porque Otávio, com toda a sua crueldade, estava dizendo verdades que precisavam ser ditas. Ele colocou o copo na mesa de centro com força. Sabe o que é o pior? Não é nem o dinheiro. É a hipocrisia. Você tinha vergonha da sua mãe. Vergonha da mulher que estava garantindo o teto sobre a sua cabeça. Que tipo de pessoa faz isso? Renata estava tremendo agora. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas Otávio não mostrou nenhuma compaixão. Eu vou embora, ele disse, já caminhando para o quarto. Vou pegar minhas coisas e sumir daqui. Não quero meu nome associado a essa palhaçada. Ele desapareceu pelo corredor. Ouvi barulhos de gavetas sendo abertas, de coisas sendo jogadas em mala. Renata ficou parada no meio da sala, como uma estátua, as lágrimas caindo em silêncio. Seu Alfredo, que tinha observado tudo calado, se levantou discretamente. Dona Marlene, Renata, eu vou deixar vocês conversarem. Os documentos com os novos termos estão aqui. Ele colocou os papéis na mesa de centro. Renata, você tem 60 dias para regularizar a situação ou desocupar o imóvel. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto. Ele se despediu com um aceno de cabeça e saiu, fechando a porta atrás de si. Ficamos só nós duas, mãe e filha.
Duas estranhas que compartilhavam o mesmo sangue. Renata me olhou. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Então fez algo que eu não esperava. Suas pernas cederam. Minha filha caiu de joelhos no chão da sala, bem ali na minha frente. O som dos joelhos batendo no piso de madeira ecoou pelo apartamento vazio. Ela curvou o corpo para a frente, as mãos no rosto, e começou a chorar. Não era um choro silencioso. Era um choro de desespero, de vergonha, de arrependimento. Um choro que vinha do fundo da alma. Me perdoa, ela soluçava entre lágrimas. Me perdoa, mãe. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu fiquei parada, olhando para minha filha de joelhos no chão. Parte de mim queria correr até ela, abraçá-la, dizer que estava tudo bem. Era o instinto de mãe, aquele instinto que eu tinha seguido cegamente por 67 anos. Mas outra parte de mim, a parte que tinha acordado naquela madrugada de domingo, me manteve no lugar. Você não sabia do dinheiro, eu disse com a voz calma. Mas sabia de outras coisas, Renata. Sabia que me deixava esperando por ligações que nunca vinham. Sabia que me colocava num canto nas festas, longe dos seus amigos importantes. Sabia que tinha vergonha de mim. Isso você sabia. Ela levantou o rosto, os olhos implorando por misericórdia. Eu sei que errei. Eu fui horrível com você. Mas eu estava tão preocupada em parecer bem-sucedida, em me encaixar nesse mundo, que esqueci de onde eu vim. Esqueci quem me trouxe até aqui. Você não esqueceu, Renata. Você quis esquecer. Tem diferença. Ela abaixou a cabeça derrotada. Eu continuei. Sabe o que mais dói? Não é o dinheiro. Dinheiro eu posso recuperar de um jeito ou de outro. O que dói é saber que minha filha me vê como um estorvo, como uma vergonha, como algo que precisa ser escondido. Não é verdade, ela tentou dizer. É sim. Você mesma disse no churrasco, na frente de todos os seus amigos. Você disse que eu fedia a velho, Renata. Disse para eu não sentar perto de vocês. O choro dela se intensificou. Eu senti meu próprio coração apertar, mas não parei. 30 anos. 30 anos eu dediquei a você. Larguei meus sonhos, abri mão da minha vida, trabalhei até não aguentar mais. Tudo para que você pudesse ter o que eu nunca tive. E em troca, recebi desprezo, recebi silêncio, recebi vergonha. Renata tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Ela ficou ali, de joelhos, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Era a expressão de alguém que finalmente se via no espelho e não gostava do que encontrava. O que eu posso fazer? Ela perguntou, a voz rouca de tanto chorar. Me diz o que eu posso fazer para consertar isso. Eu respirei fundo. Essa era a pergunta que eu tinha esperado a vida inteira. E agora que ela finalmente tinha vindo, eu sabia exatamente o que responder. Você não pode consertar o passado, Renata. Ninguém pode. O que está feito, está feito. Eu me levantei do sofá, peguei minha bolsa. Mas você pode escolher que tipo de pessoa quer ser daqui para frente. Pode escolher se vai continuar fingindo ser o que não é, ou se vai ter coragem de ser quem você realmente é. Caminhei até a porta. Antes de sair, me virei uma última vez. Eu te amo. Te amo desde o dia em que você nasceu e vou te amar até o dia em que eu partir. Mas amor não significa aceitar ser maltratada. Amor não significa engolir humilhação calada. Eu passei 67 anos achando que ser mãe era desaparecer para você brilhar. Estava errada. Renata ainda estava de joelhos no chão, os olhos fixos em mim. A partir de hoje, eu vou aprender a brilhar também, com ou sem você ao meu lado. Abri a porta e saí. No corredor, encostado na parede, estava Otávio com uma mala na mão. Ele me olhou com uma expressão estranha, quase de respeito. A senhora tem coragem, ele disse. Mais coragem do que eu imaginava. Eu não respondi. Apenas passei por ele e entrei no elevador. Enquanto descia os 8 andares, senti algo que não sentia há décadas. Não era alegria, não era alívio. Era algo mais profundo. Era a sensação de que, pela primeira vez na vida, eu tinha me escolhido. A velha Marlene teria voltado correndo para abraçar a filha. Teria dito que estava tudo bem, que perdoava tudo, que podia voltar a pagar o aluguel.
A velha Marlene teria se encolhido de novo, se tornado invisível de novo, aceitado migalhas de novo. Mas a velha Marlene tinha ficado para trás naquela escadaria, 4 dias atrás. A mulher que saiu do elevador naquela tarde era outra. Uma mulher que finalmente entendia que ser mãe não significava deixar de ser pessoa, que amar não significava se anular, que o respeito era mais importante que o afeto. Peguei um táxi de volta para casa. Durante todo o trajeto, olhei pela janela, vendo a cidade passar, pensando em tudo o que tinha acontecido. Minha filha estava de joelhos no chão de um apartamento que ela não podia pagar. O namorado tinha ido embora. A máscara de sucesso tinha caído. Tudo o que ela tinha construído na mentira estava desmoronando. E eu, pela primeira vez, não estava correndo para salvá-la. Porque algumas lições só se aprendem na dor. E essa era uma lição que Renata precisava aprender sozinha. Nos dias que se seguiram àquela tarde no apartamento de Renata, eu vivi uma experiência estranha. Era como se tivesse tirado um peso das costas que nem sabia que carregava. Acordava de manhã e, pela primeira vez em anos, não sentia aquele aperto no peito, aquela ansiedade de quem espera uma ligação que nunca vem. Eu tinha feito o que precisava ser feito. O resto não dependia mais de mim. Mas não vou mentir. Também havia dor. Uma dor surda, constante, que aparecia principalmente à noite, quando o silêncio do apartamento ficava pesado demais. Eu pensava em Renata de joelhos naquele chão de madeira, chorando como uma criança perdida, e meu coração de mãe se apertava. Tinha feito a coisa certa? Tinha sido dura demais? Essas perguntas me assombravam na madrugada. Dona Carmen apareceu no dia seguinte, curiosa para saber como tinha sido o encontro. Preparei café, sentamos na varanda do meu apartamento e contei tudo. Cada detalhe. A revelação, a reação de Renata, as palavras cruéis de Otávio, minha filha de joelhos no chão chorando e a minha saída sem olhar para trás. Quando terminei, Dona Carmen ficou em silêncio por um momento, o olhar perdido nas plantas da varanda. Depois pegou minha mão e disse: Marlene, você fez a coisa certa. Sei que dói. Mas você fez a coisa certa. Às vezes o amor precisa ser duro para ser verdadeiro. Eu sabia que ela estava certa, mas saber não tornava mais fácil. Na primeira semana, Renata me ligou 12 vezes. Eu vi cada chamada aparecer na tela do celular, vi o nome dela piscando e não atendi nenhuma. Ela mandou mensagens, áudios chorosos pedindo para conversar, dizendo que precisava me ver, que estava arrependida, que não conseguia dormir. Eu li todas, ouvi todas, não respondi nenhuma. Pode parecer crueldade, mas não era. Era necessidade. Eu conhecia minha filha. Conhecia seu poder de me convencer, de me fazer sentir culpada, de virar o jogo com algumas lágrimas bem colocadas. Se eu atendesse aquelas ligações, se ouvisse a voz dela implorando, eu cederia. Voltaria a ser a mãe invisível que sempre fui. E dessa vez eu não podia permitir. Na segunda semana, as ligações diminuíram. Na terceira, pararam quase completamente. E foi aí que as notícias começaram a chegar por outros caminhos. A sobrinha de Dona Carmen, aquela que trabalhava na mesma agência que Renata, contou que minha filha estava irreconhecível no trabalho. Chegava com olheiras profundas, mal conversava com os colegas, passava os intervalos sozinha no canto da copa. O desempenho tinha caído drasticamente. E a chefia já estava de olho nela. Além disso, os boatos sobre o término com Otávio tinham se espalhado como fogo em palha seca, e junto vieram as fofocas sobre o motivo. Num ambiente competitivo como aquele, a queda de Renata era assistida com prazer mal disfarçado por muitos que sempre tiveram inveja dela. Fiquei sabendo também que ela tinha colocado o apartamento nos Jardins à disposição. Não tinha como pagar 8.500 de aluguel sozinha e o orgulho não permitia que ela me procurasse para pedir ajuda financeira. Seu Alfredo me ligou pessoalmente para confirmar. Renata havia assinado o distrato e tinha até o fim do mês para desocupar o imóvel. Ele disse que ela parecia outra pessoa quando foi assinar os papéis. Cabisbaixa, calada, sem aquela arrogância de antes. Parte de mim sentiu um aperto no coração. Era minha filha, afinal. Minha única filha. Vê-la cair doía, mesmo sabendo que a queda era necessária.
Mas outra parte, aquela parte nova que tinha despertado em mim, entendia que algumas pessoas só aprendem quando tocam o fundo. E Renata precisava tocar o fundo para entender o valor do que sempre teve e nunca reconheceu. Foi nessa época que minha irmã Dirce veio me visitar. Ela ligou num domingo de manhã, sem aviso, e disse que estava no aeroporto de Congonhas. Tinha pego um voo de Uberlândia na noite anterior, depois de receber uma ligação de Dona Carmen contando tudo o que tinha acontecido. Dona Carmen, aquela abençoada, tinha tomado a liberdade de procurar minha irmã porque achou que eu precisava de família por perto. E como sempre, ela estava certa. Quando abri a porta e vi Dirce ali, com sua mala de rodinhas e aquele sorriso que eu conhecia desde a infância, desabei. Chorei no ombro dela como não chorava há décadas. Um choro de alívio, de cansaço, de tudo que tinha ficado represado. Ela me abraçou forte, deixou eu chorar até secar, e depois disse com aquele jeitão direto dela: "Pronto, agora que você esvaziou, vamos encher de coisa boa. Cadê o café?" Dirce ficou uma semana comigo. E essa semana mudou minha vida de formas que eu não poderia imaginar. Minha irmã sempre foi diferente de mim. Enquanto eu era a quieta, a que aceitava tudo calada, a que se fazia pequena para não incomodar, ela era a que batia de frente, que dizia o que pensava, que não levava desaforo para casa. Aos 64 anos, ela estava mais ativa do que nunca. Fazia hidroginástica 3 vezes por semana, participava de um grupo de viagem da terceira idade, tinha aprendido a usar redes sociais melhor do que muito jovem e ainda namorava um viúvo simpático que tinha conhecido numa excursão para Aparecida. Ela olhou para minha vida e viu o que eu não conseguia ver. Uma mulher que tinha esquecido de viver. No segundo dia, Dirce me levou às compras. Não aceitou não como resposta. Me arrastou para um shopping, me fez experimentar roupas que eu jamais escolheria sozinha, insistiu para eu comprar um vestido florido que achei alegre demais para minha idade. Ela disse: "Marlene, você tem 67 anos, não 167. Para de se vestir como se estivesse esperando o caixão chegar." No terceiro dia, ela mexeu no meu apartamento. Abriu janelas que estavam fechadas há meses, trocou cortinas pesadas por tecidos mais leves, comprou flores coloridas para colocar na sala. Disse que minha casa parecia um velório e que estava na hora de trazer vida para dentro daquelas paredes. No quarto dia, me fez criar um perfil no Facebook. Eu relutei, disse que não entendia dessas coisas modernas, que era coisa de jovem, que ia fazer papel de ridícula. Ela revirou os olhos e disse: "Tem mais idoso nessas redes do que você imagina. E é uma forma de você se conectar com gente nova, ver o mundo além dessas 4 paredes. O mundo não para, Marlene. E você também não precisa parar." No quinto dia, me inscreveu num grupo de terceira idade do bairro. Um grupo que se reunia 2 vezes por semana para fazer caminhadas matinais, jogar cartas à tarde, organizar passeios nos fins de semana. Eu disse que não conhecia ninguém, que ia ficar deslocada, que era tímida demais. Ela disse que era exatamente por isso que eu precisava ir. No sexto dia, me levou para conhecer o mar. Eu sei que parece absurdo, mas com 67 anos, eu nunca tinha visto o oceano de perto. Nunca. Sempre trabalhei demais, sempre tive outras prioridades, sempre deixei para depois. O Geraldo prometia que um dia a gente ia viajar para o litoral, mas o depois nunca chegava. E quando ele partiu, eu enterrei esse sonho junto com tantos outros. Dirce alugou um carro e me levou até Santos. 1h30 de viagem, eu olhando pela janela, nervosa como uma criança na véspera de Natal. Quando finalmente chegamos e eu vi aquela imensidão azul se estendendo até o horizonte, meus olhos se encheram de lágrimas. Era maior do que eu imaginava, mais bonito, mais vivo. Tiramos os sapatos e caminhamos pela areia. A água gelada tocou meus pés e eu ri. Ri de verdade, com gosto, uma risada que vinha do fundo do peito como não ria há anos. Dirce tirou uma foto minha sorrindo com o mar ao fundo, os cabelos brancos voando com o vento. Quando olhei para aquela imagem, não reconheci a mulher na tela. Ela parecia feliz, parecia viva, parecia livre. Naquela noite, jantando num restaurante simples à beira-mar, comendo peixe fresco e ouvindo o barulho das ondas, Dirce segurou minha mão e disse: "Marlene, você passou a vida inteira cuidando dos outros.
Da Renata, do Geraldo antes de ele partir, dos patrões, de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Promete pra mim que você vai se dar essa chance? Eu prometi. E dessa vez, eu ia cumprir. Dirce foi embora no 7º dia, mas deixou uma Marlene diferente para trás. Eu estava assustada com essa mulher nova, confesso. Não sabia direito quem ela era, do que ela gostava, o que ela queria da vida. Por tanto tempo, eu tinha sido definida pelos outros, pela função de mãe, de viúva, de secretária, que tinha esquecido de me definir por mim mesma. Mas aos poucos, fui redescobrindo. Descobri que gostava de caminhar de manhã cedo, quando a cidade ainda está acordando e o ar ainda está fresco. Descobri que tinha talento para plantas, e logo minha varanda estava cheia de vasos floridos que eu cuidava com carinho todos os dias. Descobri que adorava o grupo de terceira idade, especialmente as tardes de cartas com Dona Lúcia e seu Antônio, 2 viúvos que tinham se conhecido ali e agora namoravam como adolescentes, de mãos dadas e olhares apaixonados. Descobri, principalmente, que ainda tinha muita vida pela frente, e que essa vida podia ser boa. Um mês depois da visita de Dirce, eu estava voltando de uma caminhada matinal, quando encontrei Renata sentada na portaria do meu prédio. Ela estava diferente. Mais magra, mais pálida, com olheiras fundas que denunciavam noites mal dormidas. Usava roupas simples, jeans e camiseta, sem as grifes de antes. O cabelo estava preso num rabo de cavalo sem graça. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Quando me viu chegando, se levantou depressa, as mãos torcendo nervosamente. Eu parei a alguns metros de distância, o coração acelerado, mas mantive a expressão neutra. Mãe, ela disse, a voz embargada. Eu sei que você não quer me ver, eu sei que não mereço, mas eu precisava te contar uma coisa pessoalmente. Fiquei em silêncio esperando. Ela respirou fundo, como quem toma coragem. Eu me mudei. Estou num kitnet em Santana, 40 metros quadrados, sem varanda, sem vista, sem nada de luxo. O oposto de tudo que eu tinha. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E sabe o que é mais estranho? Eu nunca me senti tão em casa, porque agora é meu de verdade. Pago com meu dinheiro, com meu trabalho, sem depender de ninguém. Continuei em silêncio, deixando ela falar. Nesses últimos dias, eu tive muito tempo para pensar sobre quem eu me tornei, sobre as escolhas que fiz, sobre como tratei você. A voz dela falhou. Eu estava tão obcecada em parecer bem-sucedida que esqueci o que realmente importa. Queria tanto ser aceita por gente que não dava a mínima para mim, que rejeitei a única pessoa que sempre me amou de verdade. Ela deu um passo hesitante em minha direção. Eu não vim pedir para você voltar a pagar nada. Não vim pedir dinheiro, nem ajuda, nem nada material. Ela me olhou nos olhos e vi ali algo que nunca tinha visto antes. Humildade verdadeira. Eu vim pedir uma chance de ser a filha que você merece. O silêncio se estendeu entre nós. Os carros passavam na rua. A cidade seguia seu ritmo, mas naquele momento só existíamos nós duas. Eu pensei em tudo que tinha passado. Nos anos de sacrifício, na humilhação do churrasco, na dor de ser rejeitada. Pensei também no que Dirce tinha me dito sobre não carregar mágoa para sempre. Então abri minha bolsa, tirei o celular e mostrei para Renata a foto que minha irmã tinha tirado na praia. Eu sorrindo, os pés na água, os cabelos ao vento. Está vendo essa mulher? Eu perguntei. Ela tem 67 anos e acabou de conhecer o mar. Ela está aprendendo a viver de novo e não vai desaparecer. Renata olhou para a foto com os olhos marejados. Se você quer fazer parte da vida dessa mulher, eu continuei, vai ter que me respeitar como pessoa. Vai ter que me ver de verdade. Não como a mãe que te envergonha, mas como a mulher que eu sou. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo livremente. Domingo que vem, almoço aqui em casa, 12 horas, não se atrase. O rosto dela se iluminou com um sorriso genuíno, pequeno e hesitante, mas verdadeiro. Eu vou estar lá, ela disse. Eu prometo. Passei por ela e entrei no prédio. No elevador, sozinha, permiti que um sorriso aparecesse no meu rosto também. Não era perdão. Ainda não. Perdão leva tempo, e nós tínhamos muito caminho pela frente. Mas era um começo. E às vezes, um começo é tudo o que a gente precisa. O domingo do almoço chegou mais rápido do que eu esperava.
Passei a manhã inteira na cozinha, preparando o frango assado que Renata adorava desde criança, o arroz soltinho do jeito que ela gostava, a farofa com passas, que era a receita da minha mãe. Enquanto cozinhava, percebi que minhas mãos tremiam levemente. Não de medo, mas de expectativa. Seria a primeira refeição que faríamos juntas desde aquele churrasco maldito. Às 11h40, a campainha tocou. 20 minutos adiantada. Isso já era uma mudança. Quando abri a porta, Renata estava ali com um buquê de flores nas mãos e uma expressão nervosa no rosto. Mas foi outra coisa que chamou minha atenção. Debaixo do braço, ela carregava uma sacola de papel que eu reconheci imediatamente. Era a mesma sacola que eu tinha levado ao churrasco de aniversário dela. A sacola com o porta-retrato de prata. Ela percebeu meu olhar e disse, a voz tremendo: "Eu nunca abri. Naquela noite, depois que você foi embora, eu estava com tanta raiva, tanta vergonha de mim mesma, que enfiei num armário e esqueci. Só encontrei semana passada, quando estava fazendo as malas para a mudança." Renata tirou o porta-retrato da sacola. A prata ainda brilhava, intocada. E por trás do vidro, a foto que eu tinha escolhido com tanto carinho. Nós duas, eu com 37 anos e ela com 10, abraçadas no parque, sorrindo como se o mundo fosse um lugar perfeito. Quando eu vi essa foto, ela continuou, a voz embargada. Eu chorei por horas. Chorei porque lembrei de quem a gente já foi. Chorei porque percebi o quanto eu tinha me perdido. E chorei porque essa mulher aqui, ela apontou para mim na foto. Essa mulher dedicou a vida inteira para eu ter tudo, e eu paguei com ingratidão. Eu peguei o porta-retrato das mãos dela. Olhei para aquela foto, para aquele momento congelado no tempo, e senti um nó na garganta. A Marlene, de 37 anos, não fazia ideia do que viria pela frente. Não sabia das noites em claro, dos sacrifícios, das humilhações. Ela só sabia que amava aquela menina mais do que tudo no mundo. E essa parte, pelo menos, nunca tinha mudado. "Entra", eu disse, dando espaço para ela passar. "A comida está quase pronta." O almoço foi estranho no começo. Nós duas sentadas à mesa, em silêncio, cada uma sem saber muito bem o que dizer. O peso de tudo que tinha acontecido pairava no ar como uma nuvem invisível. Mas aos poucos, muito devagar, as palavras foram surgindo. Renata me contou sobre o kitnet em Santana. 40 metros quadrados, um quarto minúsculo, uma cozinha onde mal cabia uma pessoa. Mas ela estava pagando sozinha, com seu próprio dinheiro, e isso fazia toda a diferença. Me contou também sobre o trabalho, que tinha ficado difícil depois de tudo o que aconteceu, mas que ela estava se esforçando para recuperar a credibilidade. Eu contei sobre o grupo de terceira idade, sobre as caminhadas matinais, sobre Dona Lúcia e seu Antônio, e o namoro tardio deles que me dava esperança. Contei sobre a viagem para Santos com Dirce, sobre o mar que eu tinha finalmente conhecido, sobre a sensação de liberdade que eu não sabia que existia. Em algum momento, sem que eu percebesse, o clima mudou. Não éramos mais duas estranhas tentando preencher o silêncio. Éramos mãe e filha, reconectando fios que tinham se rompido, tecendo algo novo no lugar do que tinha se perdido. Quando terminamos de comer, Renata insistiu em lavar a louça. Eu fiquei parada na porta da cozinha, observando minha filha com as mãos na água e sabão, e pensei em quantas vezes ela tinha me visto fazer isso ao longo dos anos. Quantas vezes eu tinha lavado, secado, guardado, sem que ninguém notasse. E agora, ali estava ela, fazendo o mesmo gesto, como uma forma silenciosa de dizer que tinha aprendido. Antes de ir embora, Renata me abraçou. Não foi um abraço rápido e educado como os de antes. Foi um abraço demorado, apertado, de quem tem medo de soltar. E quando ela se afastou, vi que seus olhos estavam marejados. "Obrigada", ela disse, "por não desistir de mim." Eu segurei o rosto dela entre as mãos, como fazia quando ela era criança. "Eu nunca desisti. Só precisei te ensinar a me valorizar. E para isso, primeiro eu precisei aprender a me valorizar também." Ela assentiu, enxugando as lágrimas. "Domingo que vem eu volto, se você quiser." "Eu quero", respondi. "Mas dessa vez você traz a sobremesa." Ela riu. Uma risada de verdade, sem amarras, sem máscaras. E naquele som eu ouvi um pedacinho da menina que ela tinha sido, tentando encontrar o caminho de volta.
Os domingos seguintes viraram tradição. Toda semana, Renata aparecia no meu apartamento, às vezes com sobremesa, às vezes com flores, sempre com vontade de ficar. No começo, as conversas ainda eram cautelosas, cheias de cuidado para não pisar em terreno minado. Mas com o tempo, fomos relaxando, fomos nos reencontrando. Ela me ensinou a usar o WhatsApp direito, a fazer chamada de vídeo, a mandar figurinhas. Eu ensinei a ela a receita do bolo de cenoura da minha mãe, aquela que ela adorava quando criança e que eu não fazia há anos. Pequenas trocas, pequenos gestos, construindo tijolo por tijolo uma relação nova. 3 meses depois do primeiro almoço, Renata me convidou para conhecer o apartamento dela em Santana. Eu fui num sábado à tarde, curiosa para ver como ela estava vivendo. O kitnet era realmente pequeno, mas estava arrumado com capricho. Ela tinha colocado plantas na janela, fotos nas paredes, almofadas coloridas no sofá-cama. E em cima da mesinha de cabeceira, num lugar de destaque, estava o porta-retrato de prata com nossa foto. É a primeira coisa que eu vejo quando acordo, ela disse, percebendo meu olhar. Me lembra de não esquecer de novo o que importa. Naquele momento, olhando para minha filha naquele apartamento minúsculo, sem os luxos de antes, mas com algo que ela nunca tinha tido nos jardins, eu soube que ela tinha realmente mudado. Não era mais a Renata que precisava de marcas caras e endereços nobres para se sentir alguém. Era uma mulher que estava aprendendo, aos 30 anos, que o valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho da casa ou pelo saldo da conta bancária. O Dia das Mães chegou em maio, 4 meses depois de tudo que tinha acontecido. Eu não esperava nada especial. Nunca tinha sido uma data muito celebrada entre nós, pelo menos não nos últimos anos. Um telefonema protocolar, às vezes um presente comprado às pressas, e só. Mas naquele ano foi diferente. Na sexta-feira anterior, Renata me ligou e disse que queria me levar para jantar no domingo. Nada muito sofisticado, ela fez questão de avisar, porque as finanças ainda estavam apertadas. Mas tinha encontrado um restaurante simpático perto da casa dela e queria me apresentar como sua mãe. Apresentar? Eu perguntei, estranhando a palavra. Ela disse com a voz hesitante. Eu nunca fiz isso direito, não é? Nunca te apresentei para ninguém com orgulho. Sempre te escondi, como se você fosse algo para ter vergonha. Eu quero consertar isso. No domingo, ela veio me buscar de carro. Um carro popular, usado, que ela tinha comprado com as próprias economias para substituir o antigo que não conseguia mais pagar. Fomos conversando durante o trajeto, sobre coisas simples, cotidianas, e eu percebi que estava sorrindo. Um sorriso tranquilo, de quem não precisa fingir nada. O restaurante era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e luz amarelada. Estava cheio de famílias comemorando a data, filhos com mães, netos com avós. Renata tinha reservado uma mesa perto da janela. Pedimos a comida, conversamos, rimos de algumas lembranças antigas. E então, no meio do jantar, aconteceu algo que eu não esperava. Renata se levantou. Por um segundo, achei que ela fosse ao banheiro. Mas ela não foi. Ela ficou de pé ao lado da mesa, pegou o copo de vinho e pigarreou alto o suficiente para chamar a atenção das mesas ao redor. Desculpa interromper a noite de vocês, ela disse, a voz tremendo, mas determinada. Mas eu preciso fazer uma coisa que deveria ter feito há muito tempo. O restaurante foi silenciando aos poucos. Os garfos pararam no ar, as conversas morreram, todos os olhos se voltaram para nós. Renata olhou para mim, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Essa mulher aqui é minha mãe. O nome dela é Marlene. Ela tem 67 anos. A voz dela falhou, mas ela continuou. Ela ficou viúva quando eu tinha 6 anos e me criou sozinha. Trabalhou a vida inteira para me dar tudo o que eu precisava. Abriu mão dos sonhos dela para que eu pudesse ter os meus. E durante muito tempo, eu tive vergonha dela. Vergonha das roupas simples, do jeito quieto, da vida sem luxo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas ela não parou. Há alguns meses, eu fiz algo imperdoável. Eu humilhei minha mãe na frente de pessoas que não valiam nem a sombra dela. Disse coisas horríveis. Tratei ela como se fosse um estorvo. E só quando eu perdi tudo, absolutamente tudo, é que eu entendi o que eu tinha jogado fora. Eu senti meus próprios olhos se encherem de lágrimas.
Então hoje, no Dia das Mães, eu quero dizer para todo mundo ouvir: essa é minha mãe. Ela é a mulher mais forte, mais corajosa e mais generosa que eu conheço. E eu tenho muito, muito orgulho de ser filha dela. Renata levantou o copo. Um brinde à minha mãe. A mulher que me ensinou que amor de verdade não aceita ser maltratado e que, às vezes, a maior prova de amor é saber dizer não. O restaurante inteiro ergueu os copos. Pessoas que eu não conhecia, famílias que estavam ali celebrando suas próprias mães, todos brindando comigo. Eu ouvi aplausos, vi sorrisos emocionados, senti o calor de dezenas de olhares acolhedores. Mas nada daquilo importava tanto quanto o rosto da minha filha, de pé na minha frente, finalmente me vendo de verdade. Renata sentou de novo, enxugando as lágrimas. Eu peguei a mão dela por cima da mesa e segurei firme. Você não precisava fazer isso, eu disse, a voz embargada. Precisava sim, ela respondeu. Para você e para mim. Naquela noite, voltando para casa no carro da minha filha, olhando as luzes da cidade passarem pela janela, eu pensei em tudo o que tinha acontecido no último ano. A humilhação do churrasco, a decisão difícil de cortar o aluguel, a revelação no apartamento, Renata de joelhos no chão, a visita de Dirce, o mar que eu finalmente conheci. E agora, esse brinde público que lavava a alma de uma ferida que eu achava que nunca ia cicatrizar. A velha Marlene teria achado que não merecia nada daquilo. Teria ficado constrangida com a atenção, teria pedido para Renata parar, teria se encolhido na cadeira querendo desaparecer. Mas a nova Marlene, essa mulher que nasceu numa madrugada de março, quando decidi que estava na hora de me valorizar, essa mulher recebeu o brinde de cabeça erguida. Porque eu sabia, finalmente sabia, que merecia cada palavra. Hoje, enquanto conto essa história, olho para o porta-retrato de prata na minha estante. A mesma foto de sempre, eu e Renata no parque, 27 anos atrás. Mas agora, ao lado dele, tem outra foto. Uma foto recente, tirada naquela noite no restaurante, nós duas sorrindo, os olhos ainda vermelhos de chorar. 2 fotos, 2 Marlenes, 2 Renatas. E entre elas, uma jornada que precisou de dor para acontecer. Minha filha ainda não é perfeita. Eu também não sou. Nossa relação ainda tem cicatrizes que vão levar tempo para suavizar. Mas agora, pela primeira vez em décadas, nós nos vemos de verdade. Não como mãe e filha apenas, mas como 2 mulheres que se respeitam, que se valorizam, que escolhem estar juntas não por obrigação, mas por amor. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba de uma coisa. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para ensinar às pessoas como você merece ser tratada. Eu tinha 67 anos quando aprendi essa lição. 67 anos para entender que ser mãe não significa desaparecer, que amar não significa se anular, que o silêncio, às vezes, precisa ser quebrado para dar lugar à voz que sempre esteve ali, esperando para ser ouvida. Minha filha disse que eu fedia a velho. Hoje ela diz que tem orgulho de mim. E essa mudança começou no dia em que eu decidi ter orgulho de mim mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.